Você sabia que do cemitério não existe só história triste para contar? Acompanhe com a gente esta matéria. Hoje o Foco Zona Sul veio aqui para o extremo sul da cidade de São Paulo, mais precisamente no bairro de Colônia, bem para lá de Parelheiros. Estamos chegando aqui num local que é histórico, né? É histórico, é o cemitério de Colônia. Estamos aqui com o André. Tudo bem, André? Bem, joia. Prazer em vê-lo aqui, hein? Recebê-lo aqui no cemitério. Tudo jóia. Maravilha, um cemitério histórico e você com certeza, André, tem muitas histórias para contar, né? Sim, muitas histórias. Estou aqui já desde quando o cemitério foi reaberto. Ele ficou 30 anos fechado. Ele fechou na época de 1970. Reabriu em 2000 com as obras, né, de reinauguração. E em 2001, dia 15 de outubro de 2001, ele começou o funcionamento para fazer sepultamentos. É um cemitério alemão. É estritamente alemão. Como é que funciona aqui? Como é que é a rotina do cemitério? Me fala assim, é só para o público alemão ou é para a cidade de São Paulo inteira, por exemplo? Se eu moro, de repente, na Zona Leste, mas eu me simpatizei, vi que é um cemitério particular aqui, né? Sim, aqui é particular. E é interessante que a morte ela não marca território, né? A morte, quando ela vem independente de qualquer local. Na época que o cemitério reabriu, lá embaixo, depois se nós formos até lá, tem uma parte que é a divisa, tem uma mureta, tem a capela. A parte antiga é a parte histórica, onde a maioria são alemães sepultados. Hoje não mais, a partir do momento que a Associação Cemitério dos Protestantes, que a sigla é ASCEMPRO, ela adquiriu o poder de manutenção, restauro, cuidar. A parte histórica, a associação é responsável de manter. Lá embaixo já é tombado pelo Compresp, foi tombado em 2004. E aí, essa parte histórica, a gente não faz sepultamentos. A parte do muro para cima, ela foi aberta em 2001. Então lá se fazem sepultamentos, independente de ser alemão ou não, de religião ou não. Essa parte de 2001 até a data de hoje, ao qual nós estamos, ela é aberta para sepultamento sem distinção de etnia, estado, país. E se está na Zona Leste, Zona Oeste, Zona Sul, cemitério ele é aberto para todos, é ecumênico. E a questão é só adquirir o jazigo, né? Hoje tem jazigo para venda, comprou, sepulta. Ok. Percebendo aqui, caminhando pelo cemitério, eu percebi um negócio muito interessante. Nós temos aqui no cemitério uma biblioteca. Me conta essa história. Isso, a biblioteca ela foi algo assim, um marco, né? Que hoje ela já é bem famosa, já saiu até em matérias em grandes emissoras de televisão. Os jovens, eles apareceram aqui na época de 2000, 2004, se eu não me engano. Ele já tem 9 anos do trabalho aqui conosco. Foi uma parceria com o IBA, que é o Instituto Brasileiro de Assuntos Comunitários, lá de Pinheiros. Acreditou na Assempro, né, que é a empresa do cemitério. E ali uma história peculiar, porque era a casa de um sepultador, um coveiro, por assim dizer, né, o termo que usavam antigamente, agora é sepultador, o termo certo, técnico, e estava abandonada. Aí veio os coordenadores do projeto da biblioteca, que o nome é Caminhos da Leitura, aí virou Escritureiros, vieram, procuraram a gente, eu como fico mais aqui na administração, sou administrador aqui, responsável, procuraram e eu amo o projeto social, sempre gostei, e depois tem até a história do Colônia Fest, que a Colônia Fest surgiu daqui também, com alguns parceiros na época, e se tornou hoje o que é, esse marco fantástico que virou a tradicional festa alemã da Zona Sul. E voltando à biblioteca, né, que é a foco da sua pergunta, foram 3 jovens, junto com o pessoal do IBEAC, adquiriram espaço, fizeram a proposta, levei para a reunião de diretoria, aprovaram, reformaram o local e virou esse trabalho fantástico, tirando os jovens da rua, inserindo a leitura nesse meio dessa juventude que hoje a maioria é celular, ninguém mais quer pegar um livro para ler, não dá atenção devida a uma publicação. Então o IBEAC veio com a parceria com esses jovens, que são daqui da região, Colônia, Nova América, Barragem. Na época eles tinham 12, 13, 14 anos, hoje já são pais, mães. Fantástica história. Um dia, se você puder, quando voltar,
as atividades normais, porque agora estão parados desde março, devido ao Covid, então a biblioteca está fechada, então a gente está parado com esse trabalho desde março. Então assim que voltar, ela será reativada, como todos os empreendimentos, né, que tem essa questão de público, movimentação grande de pessoas, está parado no momento. Vamos torcer para que retorne quanto antes, né? Sabe, tomara, né? As pessoas precisam sobreviver. Nós temos também no cemitério, o cemitério é um local que eu costumo falar que não é um local só de tristeza e morte, dor. Aqui no Colônia, no cemitério do Colônia, a gente trabalha muito o social. Então tem a biblioteca e tem um projeto que é o projeto O Tom da Alma, que é um trabalho para construir os jovens na questão da música. Pô, legal, me conta um pouquinho desses detalhes. Aulas de música no cemitério, é isso? Música no cemitério, aula de música erudita, instrumentos clássicos, sax, trompete, trombone, clarinete. Então, nós temos esse espaço, eu posso, se você quiser ir ver. Podemos ver sim, um espaço cultural dentro do cemitério, com livros e música. Cemitério também é cultura, né? Não só morte. Quer dizer que é pujante a vida também dentro do cemitério, né? Com certeza. Eu costumo falar que aqui é onde tudo começa, não onde termina. Então a ideia que nós temos nesse trabalho social é resgatar essa questão de valorizar as coisas que temos em vida. Porque depois que a morte chega, ninguém sabe, né, o que acontece depois que morre. Ninguém morreu e voltou para dizer o que aconteceu, né? Então a gente faz esse trabalho social para isso, né? Tirar essa molecada da rua, porque aqui nós estamos no extremo sul. Quando você chegou, você falou que vem de longe, né? Oferecer uma água, café, banheiro. Então as pessoas têm essa ideia. É uma área ampla, né, André? Aqui é fantástico. Aqui eu costumo falar que aqui é a minha casa. É ampla, é um local de paz, aconchegante. Parece um grande jardim, né? Essa é a ideia. O quintal da sua casa. É o quintal. Vamos lá na sala lá do trabalho do Tom da Alma. E se tiver pessoas que queiram, né? Eu sempre costumo, todos que vêm aqui, amigos que nem você, visitar, solicitar, né, doações de instrumentos. Às vezes ganhei vários instrumentos aqui de parcerias. Que tem um violão parado, tem uma flauta parada. Traz para o projeto. Porque é um jovem que nós estamos resgatando e inserindo valores, né? Tem jovens que fez esse trabalho conosco, quando nós tínhamos esse trabalho lá no Três Corações, que hoje toca na orquestra do Antônio Carlos Martins. Bacana! Bom saber que você que tem seu instrumento parado, então, faça a tua doação, procura aqui o André, aqui no cemitério de Colônia, que com certeza você vai vir aqui, ó. E ó, que legal, né? Vai estar participando desse projeto. E olha que sala maravilhosa, gente! É inacreditável alguém imaginar que dentro de um cemitério você tem um espaço desse maravilhoso com instrumentos desse gabarito, né? Tem violino, eu mesmo faço aula também de sax, né? Sax tenor, sax alto, desculpa. E temos essa prateleira, ela, quando temos aula, é repleta de instrumentos. Só que agora os alunos estão estudando em home office. Então o professor ele faz a conferência por vídeo, dá as aulas para os alunos, então está vazia assim por isso. Mas alguns instrumentos ainda temos aqui como comprovar, né? Verdade, muito bom, muito bem aproveitado o espaço e bastante inusitado, né? Você esperar que dentro de um cemitério você tenha essas atividades musicais, culturais, de livros, né? De biblioteca. Parabéns, André. Fantástico, realmente. A gente está surpreendido, principalmente porque o seu conhecimento de causa. Você nos parece uma pessoa muito culta, com muito conhecimento de causa, tem traquejo no falar, né? Obrigado. É devido à leitura, isso também? Também ajuda muito. Eu sempre fui muito lá para a biblioteca do Shopping SP Marques, né? Não fazendo propaganda de marca, que não é nosso intuito, mas tem que falar o local. Então eu saía daqui e eu brincava com meu filho, eu vou pro Oráculo. O Oráculo é lá no shopping que eu ficava lendo. Eu saía das reuniões lá em Pinheiros, voltava, parava lá, ficava até 6, 7, 8 horas da noite lendo. Gosto de ler, é um hobby e coisas que construa. Então hoje devo muito a Deus, primeiramente, né? Sem Ele nós não somos nada, mas também essa questão de se envolver com a leitura. E isso também ajudou porque eu fui buscar conhecer mais a história dos alemães. Fui estudar alemão, fiz uma época na USP como ouvinte,
entendo um pouco, falo, fui buscar as raízes, entender também essa cultura lá da parte histórica, que nós vamos lá daqui a pouco, que também tem uma história fantástica, porque conhecimento é algo que é um tesouro que ninguém rouba, né? Então esse é o melhor tesouro que as pessoas precisam saber que tem dentro delas. Conhecimento te pertence, tem muito valor, né? Com certeza. Não é casa, não é nada. E é isso. Vamos lá embaixo? Vamos lá embaixo. André, vamos sentar um pouco aqui nesse banco, né? Descansar um pouco. Muito bonito esse lugar aqui, viu, André? Gostoso, né? Gostoso. Por isso que eu falo que nem é mais o quintal da casa, é a sala, é o quarto, é a casa inteira. Você ouve até uns passarinhos aqui, uns cantares aqui gostosos, né? Tem, esse dia apareceu uma família de aqueles miquinhos que fica assoviando do mato. Estavam ali esses dias. Aqui aparece tudo, já apareceu o bugio. Quando fizeram a obra do Rodoanel, né, que desmataram, tadinhos. Aí eles vieram pra cá. Buscar refúgio aqui, né? Buscar refúgio. Tucano tem bastante. Ararinha. Pomba, aqueles pombos grandes. Jacu. Que é uma área fantástica, natural. Então você vê, ó. Um jardim. A ideia é que a associação e a maioria dos cemitérios, de uma época para cá, um bom tempo, eles criaram esse sistema de cemitério-jardim, que fala. Então, na parte histórica, antigamente os túmulos eram feitos assim, que até tem o termo de catatumba, né? Que o pessoal costuma falar. Então, a parte histórica é construção. A parte histórica é aquela parte de baixo ali. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá? Vamos. Já quer ir lá? Quero ir, Já claro. descansou? Já descansei um pouquinho. Então, né? vamos embora. Então, conforme eu estava falando, Luiz, esse muro, essa muretinha aqui, Essa muletinha aqui é a divisão. que era a divisão da época, Essa aqui é a parte histórica, né? a parte A histórica. gente vê que tem esse perfil, né? De cimento, assim, um padrão bem, como é que se chama? Rudimentar. Rústico, né? Rústico, né? Esse é o termo. Guardão rústico. Porque na época eles faziam como se fosse para marcar e formalizar as famílias. Então, como se tem alguns que parece até uma casa, né? Aquele lá, por exemplo, o telhado, né? Aquele pontiagudo. Então, como se fosse uma casa, uma residência. Eles faziam essas construções para demarcar também as famílias, né, tradicionais da época. E essa muretinha, ela dividia as questões. Alguns historiadores visitaram muito aqui, logo que o cemitério abriu. Então, conforme eu vou reforçar, o período, o cemitério ficou fechado durante 30 anos, em 2000 iniciaram as obras, 2001 reabriu o funcionamento. Então, muitas pessoas vinham aqui fazer pesquisa, visitar, falar um pouco da história, alguns pesquisadores, então eles comentavam, com isso eu fui também absorvendo um pouco de conhecimento a respeito da história, que eles vieram pela Serra do Mar, os alemães, se instalaram aqui, por isso que o nome do bairro é Colônia, ficaram aqui nesse estadozinho aqui, né, nessa cidadezinha que hoje se expandiu, mas ainda é pequena, região de Parelheiros, mas especificamente Colônia, né? Uhum. Porque Colônia e Parelheiros, eles são próximos, mas porém na história distante, devido à falta de pesquisa e conhecimento. Então colocaram na época um escritor que tinha e tem, né, o jornalzinho, o filho dele hoje toca esse jornal, que Parelheiros é mais antiga que Colônia. Só que não é. Pela lógica, Colônia veio primeiro e depois Parelheiros. Porque eles vieram pela Serra do Mar, se instalaram aqui, daqui foram desbravando a Grande São Paulo. Então isso são pessoas que estudaram, pesquisaram, quando vieram aqui, informaram, aí eu fui absorvendo e aprendendo. Então essas pessoas que estão aqui embaixo, são pessoas que vieram com promessa de trabalho pelo governo brasileiro, para terem empregos na época, e não foi feito o acordo de forma fiel. Por isso eles ficaram aqui em Colônia. Ficaram estabelecidos aqui, né? E isso tiveram que sobreviver, porque muitos não conseguiram a oportunidade de ter emprego, poder pôr em prática as suas atividades profissionais, porque vieram alemães com vários tipos de profissões e aptidões. São famílias tradicionais que hoje você percebe pelo nome das ruas, que tem muita influência alemã aqui, né? Nome de família tradicional mesmo. A gente tem não sei se eu vou estar falando certo, mas Rochelle, Hessel, né? Heimberg,
Hefner, alguns nomes assim, né? Isso, é Hessel, Gilger, Heimberg, Gottfried, Rockenbach, Schunk. Então tem vários, né? A maioria aqui no Colônia é Heimberg. Heimberg e Christ. E Hessel alguns, Gilger também tem alguns. Mas a maioria é Heimberg, que estão sepultados aqui. E o detalhe aqui é que poucos aqui são brasileiros sepultados. Pela pesquisa e por informes e lápides de identificação, temos um João da Silva, naquele lado, e a Júlia desse lado. Agora o restante, a maioria é tudo descendente de alemães. A capela é da época, A capela é aquela ali, né? 1829. É interessante, o piso dela é fantástico, é da época o Vamos piso. acompanhar? É preservado. Aqui temos um túmulo com registro, com a data, que é interessante também, que as pessoas falam, mas o cemitério não tem isso tudo. O cemitério é novo, então o registro aqui comprova de 1808 a 1888, a data de nascimento e falecimento. Olha Na que época da interessante. proclamação da República do Brasil. Coisa linda, né? Coisa linda, Isso é maravilhosa, história. né? Até se puder filmar aqui Ó, se próximo, puder mostrar aqui, ó, dá uma olhada só. isso é registro que não tem preço, né? 1808, né? A 1888. Aquele lá, Né? 1811 a 1888. A Essa história é escrita, pura, né, André? total. Isso é relíquia que nenhum preço paga. Aí na parede nós colocamos uma exposição das cruzes, que depois também você pode ver ali a história dessas cruzes, que elas vieram de Araçoiaba da Serra. Certo. Tem o banner lá que mostra os nomes da cidade que vinha, essas cruzes. Então nós fizemos uma exposição, porque nós não achamos os túmulos para poder identificar. Aí nós resolvemos, a diretoria resolveu, colocar na parede ali e fazer um trabalho de Verdadeiras exposição. obras de arte, né? Sim. Eu te falei que cemitério é cultura? Tudo, né? Você vê que interessante, né? Muito legal, muito legal. Vamos lá na capela. Vamos lá na capela então agora, André. Realmente, ó, a gente tá vendo que você realmente é uma enciclopédia humana aqui, né? Aí, É. a gente procura fazer, né, o nosso trabalho de uma forma respeitada, né? Porque é interessante você saber o que faz, né? Mas para isso a gente tem que pesquisar, estudar, se interessar, ter amor o que faz. Olha que coisa linda. Que coisa linda, uma capela, né? Esse piso é da época. Depois também, lá na administração, eu tenho uma fotografia que mostra o portão, que na frente do portão nem piso tinha, era terra. E as três figuras que estão lá retratadas, com as vestimentas da época, chapéu, muito interessante. Você vai gostar demais dessa foto, porque volta ao tempo e vem de acordo com o que nós falamos aqui nas datas. Então, comprova. Não é algo que foi criado, inventado, ou de achismo, de algo que não tem um fundamento embasado. Então, depois eu vou pegar essa foto e te mostrar. Esses batentes, se você olhar a madeira, a qualidade, Madeira pura, né? é da época, o piso da época. Então, nós só tivemos aqui a responsabilidade de preservar e fazer um bom trabalho de manter a história, a memória dessas pessoas que estão aqui sepultadas, que fizeram a grande São Paulo crescer. Os Hessels mesmo são os que vieram com a primeira questão da metalúrgica para São Paulo. Olha. Tem um rapaz que fez o estudo da árvore genealógica dele, o Leandro Hessel. Ele vinha aqui todos os dias fazer esse trabalho, visitou várias famílias descendentes de Hessel e Gilger. Ele contou essa história. Então você vê, o pessoal está lá usufruindo capitalismo e não sabe que a história começou aqui. Você vê que interessante. Muito interessante, André. Vamos lá pra cima? Vamos embora. Vamos lá. Já falamos daqui de livros, já falamos de música, mas agora, com o André aqui, nós vamos saber como é que é o dia a dia do cemitério aqui de Colônia. Como é que é o seu dia a dia aqui, André? Legal, Luiz, legal. O dia a dia aqui é bem tranquilo, por assim dizer, até pela questão mesmo do que está ocorrendo na Terra, né, no mundo, vários óbitos sobre o vírus Covid-19, nós aqui estamos bem tranquilos nessa situação. Por exemplo, mesmo nesse mês de junho, tivemos 3 sepultamentos, 3 óbitos.
e se eu não me engano, 2 foram Covid, mas a demanda e a quantidade desses óbitos para cá, ainda bem não está nos atingindo. Mas o meu trabalho é um trabalho administrativo, que eu sou responsável administrativo do local. Eu cuido da parte de lançamentos dos óbitos, vejo a questão da organização dos funcionários, a limpeza, o que um administrador tem que fazer, né? Então, essa parte, o cemitério, pelo visto, acho que a gente está conseguindo atender as expectativas. Como é que é o acolhimento às famílias num momento tão delicado quanto é a morte? Então, nesse momento, você tem que ter uma percepção além do normal. Então, é interessante, a empresa ela encaminha alguns cursos, alguns treinamentos, mas a questão espiritual é muito importante a gente ter, porque nessa questão espiritual que vai te trazer a base para você superar isso, porque as famílias, elas vêm muito sofridas, né, dependendo da perda, dependendo da maneira. Então, você primeiro tem que estar bem, para poder passar para o outro o que ele necessita. Então, o segredo, esse tempo que eu estou aqui trabalhando com essa questão da morte, é que todos que estão aqui foram escolhidos por Deus. E aquele que não foi, ele tem que, com o dia a dia e as circunstâncias, trabalhar esse interior e buscar atender esse vazio que fica na pessoa quando perde um ente querido. Então, isso é um trabalho muito profundo, é um trabalho que é de construção, aí que entra a família, a base familiar, porque os projetos também buscam fazer isso, construir o ser, né? Então, um ser que não tem uma alma construída, ele fica vazio. E como é que você pode preencher o que também chegou vazio com a perda? A gente tem que se construir todos os dias. E cada caso é um caso, cada perda é uma história, cada momento é um momento difícil, que a gente tem que saber como acolher esse momento. E é isso, eu já estou aqui 20 anos, já vi várias situações, e no começo não foi fácil, hoje eu estou falando dessa forma, é uma história até que eu estava estudando, e uma professora de faculdade que me deu um toque, porque quase eu não estaria trabalhando aqui. Porque eu fiz um estágio de 15 dias, não conseguia lidar, porque a maioria das pessoas que hoje estão sepultadas aqui, eu conhecia a história, convivi com a história dessas pessoas, mexia muito com o meu emocional. Eu ia para a faculdade e chorava em sala de aula. Chorava, e ela chegou e falou, se você não trabalhar esse seu interior, buscar uma ajuda, se fortalecer internamente, você não vai conseguir trabalhar lá. E aí também, num dia desses de estágio, um dos amigos de escritório falou, se você não conseguir, pede para sair, porque não vai dar para você continuar na empresa. Aí A questão emocional pesa muito, né? Muito. Como eu precisava e preciso muito ainda, né, trabalhar, falei, não, Deus, muda isso, me ajuda, eu tenho que superar isso. Aí fiz tratamento, fiquei um tempo passando por tratamento e tudo mais, e deu certo. Graças a Deus. Graças a Deus. André, para nós finalizarmos, deixa uma frase filosófica, um pensamento, aquilo que você quiser dizer para o nosso público aqui do Foco Zona Sul. O que eu tenho a dizer, antes de filosofar, que na vida ou na morte, conte conosco, que é um trabalho que eu estou desenvolvendo desde 2014, junto com a minha esposa, de atender as pessoas quando perde um ente querido. Então, esse é um jargão, né? Eu não sei se vai ser apropriado ainda, mas a gente está em estudo, que na vida ou na morte, conte conosco, que é um momento muito difícil, um momento de dor. Agora, uma frase filosófica, isso não seria algo interessante, mas seria algo
que tem dentro do meu coração, que eu sempre falo para todos que vêm aqui. Cemitério é um local de vida e não de morte, porque aqui é onde a vida começa, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de profundidade, para aqueles que sabem valorizar a verdadeira vida em vida, não na morte. Porque a morte acabou. A morte, só Deus vai saber, quando abraçar aquele lá em cima, a alma do que for convicto e merecedor disso. Valeu, Luiz. Obrigado por você ter vindo aqui, a equipe. Parabéns pelo trabalho. Espero que possamos nos ver mais vezes em vida. E quem sabe também na morte. É isso, meu amigo. Valeu. Aprendemos muito com você. Muito obrigado. Valeu, meu irmão. Muito obrigado.